Cálculo diferencial integral. Derivadas. Conteúdo a ser apresentado. Regras iniciais de derivadas. Derivada. Para realizar a derivada de uma função, não há necessidade de se usar a teoria de limites, basta conhecer as regras. Será apresentado a seguir as regras iniciais para o estudo de derivadas. Derivada de uma constante. Seja f de x igual a k, onde k é um número qualquer, então a derivada f' de x é igual a zero. F de x igual a 13. 13 é um número, não tem nada multiplicando ele, então não tem nenhuma letra, vamos dizer assim, multiplicando ele. Então, ele é um k. A derivada desse k é zero, portanto, f' de x é igual a zero. Y igual a menos 1,103. Menos 1,103 é um k, é um número. Só número. Então, ele é k. Se ele é k, a derivada dele é zero. Por isso, y' igual a zero. G de t igual a e. O g aí está com função de f e o t função de x. E o e é um número exponencial, 2,72 aproximadamente. Então, ele é um número. Se ele é um número, ele é k. A derivada do número é zero. Portanto, g' dt igual a zero. R de h igual a 1/3. Aí o R está com função de f e o h função de x. Embora escreveu com outras letras, é a mesma coisa. Então, igual a 1/3. 1/3 é um número. Só número. Então, ele é k. E a derivada do k é zero. Então, R' de h é zero. Seja f de x igual a x. Então, a derivada f' de x é 1. Então, f de x igual a x. Então, seu f' de x tem que ser 1. Porque só tem o x. Então, é 1. Y igual a x. A derivada do x sozinho é 1. Então, y' é igual a 1. G de t igual a t. Lembrando que g tem função de f e o t função de x. Se o t tem função de x e ele está sozinho, a sua derivada é 1. Por isso, g' dt é igual a 1. R de h igual a h. Lembrando, o R está com função de f e o h função de x. Se o h está função de x, a derivada do h é 1. Porque ele está sozinho, não tem nenhum número. Com as regras iniciais, pode-se compor algumas funções e solicitar a derivada. Lembrando que f de x igual a k e f' de x igual a zero. E f de x igual a x, f' de x igual a 1. Com essas regras, determine a derivada de f de x igual a x mais 5. Então, derivada do x é a derivada do f de x. Então, a derivada do f de x, f' de x é igual a 1. Então, nessa parte eu já tenho 1. Agora, o 5. O 5 é o k. O f de x igual a k tem como derivada f' de x igual a 0. Então, o 5 derivado vale 0. Então, o f' de x é 1, que é do x, a derivada do x, que é 1, mais a derivada do k, que é 0.
Então, 1 mais 0, f', a derivada da função é 1. Então, conclui-se que a derivada da função f de x, x mais 5, é f' de x igual a 1. Y igual a 12 mais x. A derivada do x é 1. A derivada do 12. 12 é um k. A derivada do k é 0. Então, y' é igual ao 0, que é a derivada do k, 12, mais a derivada do x, que é 1. Então, y' igual a 1. Então, conclui-se, se y é igual a 12 mais x, a derivada dele, y' é igual a 1. Seja f de x igual a kx. Então, a derivada f' de x é igual a k. Se eu tenho uma função com um número que multiplica x, a derivada dessa função é o número que multiplica esse x. Então, se f de x igual a 5x, quem está multiplicando o x? É o 5. Ele é o k e ele é a derivada. Então, f' de x é igual a 5. Se y igual a menos 3x, quem está multiplicando o x? É um k, que é menos 3. Então, a derivada é esse valor k, menos 3. Então, y', que é a derivada de y igual a menos 3x, então a derivada é igual a menos 3. G de t igual a e vezes t. Lembrando que o g está com função de f e o t função de x. O e é um número. O e exponencial, aproximadamente 2,72. Ele está multiplicando o t. Então, a derivada é o número, ele é o k. Então, a derivada é o número k que está multiplicando o t nesse caso. Então, o e. Então, g' de t igual a e. R de h igual a menos 3/4 de h. Novamente, o R está com função de f e o H função de x. Então, é kx, um número que multiplica a letra. E o número que multiplica essa letra, k, é a derivada. Assim, fica que R' de h é igual a menos 3/4, que é o valor que está multiplicando o h. Com essas regras, f de x igual a k tendo derivada igual a 0 e f de x igual a kx, a derivada vai ser o k. Então, podemos criar funções e determinar a derivada. Então, determine a derivada de 7x mais 5, onde 7x é kx, k é 7. Então, a derivada de kx é o k. Nesse caso, o k é 7. Mais o 5. O 5 é k, sozinho. Então, ele é 0. Então, f' de x é 7 mais o 0. 7, que é a derivada de 7x, mais o 0, que é a derivada do 5. Então, f' de x é igual a 7. Y igual a 12 menos 3x. Então, 3x. Kx, um número que multiplica x. A derivada é o número que multiplica o x. Então, nesse caso, o número é 3. Então, k igual a 3. A derivada do 3x é 3. 12
é k, é um número. A derivada do número é zero. Então, a derivada do 12 é zero. Assim, o y' é zero. Derivada do 12 menos a derivada do 3x, que é 3. Então, a derivada do y' é menos 3. Outra situação, seja f de x igual x elevado a n, a derivada vai ser, a derivada f' de x será igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, x ao quadrado é o x elevado ao número n. O 2 é o n. Então, a derivada f' de x vai ser quem? O n2 que multiplica o x elevado ao n2 menos 1. Então tá aí, x elevado ao n, que é 2 menos 1. Então a derivada f' de x será igual a 2x. Y igual a x à quinta. Quem é o n? O 5, o expoente. Então, a derivada y' vai ser o n, que é 5, vezes o x elevado ao n5 menos 1. Então, x elevado ao n, que é 5, menos 1. Então, o y', a derivada da função x à quinta, é igual a 5x à quarta. GDT igual a t elevado a 3 quartos. Quem é o n? 3 quartos. Por quê? O t aí está com função de x. Só mudou a letra, mas não mudou o conceito. Então, a derivada g' de t vai ser igual ao n, 3 quartos, vezes t elevado ao n 3 quartos menos 1. Então, t elevado ao n 3 quartos menos 1. Então, g' de t é igual a 3 quartos vezes t a menos 1 quarto. 3 quartos menos 1 quarto. Observações importantes. Vamos continuar falando dessa derivada que estávamos trabalhando. N vezes x elevado a n menos 1. Porém, para a realização de derivada, tendo variáveis com raiz, há necessidade de transformar essa raiz em expoente, conforme a seguir. Se eu tiver raiz quadrada, eu transformo essa raiz quadrada em x elevado a meio, que é a mesma coisa. Raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio. Então, y igual a raiz quadrada de x. Antes de derivar, primeira coisa a ser feita é transformar essa raiz de x em expoente. Então, transformando isso, y será x elevado a meio. Agora eu posso derivar. Por quê? O meu meio é o n. X elevado a n. Cuja derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Então, o y' vai ficar o quê? O n
meio, vezes x elevado ao n meio menos 1. Isso resulta que a minha derivada y' é igual a meio vezes x elevado a menos meio. Meio menos 1 menos meio. Então, surge mais um probleminha. Quando o expoente for negativo, eu levo ele para baixo da fração com sinal positivo. Levo ele para o denominador com sinal positivo. Então, meu y' passa a ser escrito como y' igual a 2, que multiplica x elevado a meio. Ele foi para o denominador, foi para baixo da fração, com sinal positivo. Só que meio é a mesma coisa, expoente meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, eu reescrevo. Y' é igual a 1 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x. Outra variação, agora vamos falar de raiz qualquer. Raiz qualquer. Raiz n de x é a mesma coisa que escrever x elevado a 1 sobre o valor da raiz, o n. Então, se eu tenho y igual a raiz quinta de x, qual é o valor da raiz? 5. Então, eu vou escrever 1 sobre o valor da raiz, 1 sobre n. Isso vai ficar 1/5. Então, quer dizer que y é igual a x elevado a 1/5. Feito isso, o 1/5 vira o n para que eu possa resolver a derivada. Sendo a derivada f' de x igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1. Quem é o n? 1/5. Então, o y', que é a derivada dessa situação, é igual ao n 1/5 vezes x elevado ao n 1/5 menos 1. Resolvendo isso, tens que y' é 1/5 vezes x elevado a menos 4/5, o resultado de 1/5 menos 1. Novamente, o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, ele vai para o denominador, para a parte de baixo da fração, com o sinal positivo. O expoente estava negativo, vai para a parte de baixo da fração, para o denominador, com sinal positivo. Assim, o y' fica escrito como y' é igual a 1 sobre 5 vezes x elevado a 4/5. Estava negativo, ficou positivo. Porém, está em expoente fracionário. Então, ele vai se tornar raiz. Então, olhando no expoente, o termo de baixo da fração do expoente vira raiz. E a parte de cima, o numerador, fica como expoente. Assim, y' se escreve como y' é igual a 1 sobre 5, que multiplica o denominador do expoente, a parte de baixo do expoente, virou raiz. Então, raiz quinta de x elevado à parte de cima do expoente, o numerador 4. Então, x à quarta. Agora, eu tendo uma situação de raiz qualquer com qualquer expoente. Então,
raiz b de a elevado a x. Isso vai ficar x elevado a sobre b. O expoente a fica no numerador, parte de cima da fração, e o valor da raiz fica no denominador, parte de baixo da fração. E o a sobre b será o n para a derivada. Assim, se f de x igual a raiz quinta de x elevado à sétima, quem é o a? O 7 e o 5 é b. Assim, eu terei o quê? Transformando em expoente, a sobre b, 7 sobre 5. Então, f de x é igual a sobre b. O a é 7, o b é 5. Então, fica f de x igual a x elevado a 7 quintos, onde 7 quintos é o n. Agora, para a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, isso resulta que f' de x é n 7 quintos vezes x elevado a n 7 quintos menos 1. Então, isso escreve-se resolvendo que f' de x é 7 quintos vezes x elevado a 7 quintos menos 1 dá 2 quintos. Não tem que levar para baixo porque está positivo. Mas eu tenho, como é fracionário, eu tenho que escrever em forma de raiz. Lembrando que é a sobre b, o b é a raiz, o a é o expoente. Então, o 2 será o expoente de x e o 5 será a raiz de x. Então, se escreve que f' de x é 7 quintos que multiplica raiz quinta de x ao quadrado. A parte de cima do expoente continua como expoente, a parte de baixo do expoente vira raiz. Agora, outra situação. 1 sobre raiz b de a elevado a x. Tem que transformar em expoente. Pelo que foi apresentado, vai ficar 1 sobre a raiz é embaixo, o expoente em cima. Então, vai ficar 1 sobre x elevado a sobre b. Mas, assim ainda não dá para trabalhar. Eu tenho que fazer com que o x vá para cima ou para o numerador. Como ele está positivo embaixo, ele vai para cima com o expoente negativo, ficando x elevado a menos a sobre b, onde menos a sobre b vai ser o n a ser utilizado na derivada. Então, se f de x é igual a 1 sobre a raiz quinta de x elevado à sétima, o 7 é a, o 5 é b. Então, a transformação para uso em derivada vai ficar o quê? X a menos a sobre b. Então, f de x menos a, 7 sobre b, 5. Então, f de x é menos 7 quintos. Assim, menos 7 quintos é o n. Então, a derivada, nós não estamos mudando a regra da derivada, não mudou de situação. Estamos trabalhando na mesma situação, que é n vezes x elevado a n menos 1. Quem é o n? Menos 7 quintos. Então, o f' de x
vai ser o n menos 7/5 vezes o x elevado ao n, que é menos 7/5, menos 1. Resolvendo isso, f' de x menos 7/5 vezes x elevado a menos 12/5. Menos 7/5 menos 1 resulta em menos 12/5. Expoente negativo. Joga ele no denominador da fração, na parte de baixo da fração, para que ele fique com expoente positivo. Então, f' de x vai ficar igual a menos 7 sobre 5 que multiplica x elevado a 12/5. Positivo. Mas ainda é expoente fracionário. O expoente, a parte de baixo do expoente vira raiz, a parte de cima continua como expoente. Então, assim se escreve. F' de x é igual a menos 7 sobre 5 vezes raiz quinta, que é a parte de baixo ali do expoente, o 5, raiz quinta de x elevado a 12, que é a parte de cima mantém-se como expoente. Outra situação, ainda na mesma fórmula de derivada. Estamos brincando com as variações de expoentes. Raiz b de x elevada a o expoente. Transformando isso em expoente fracionário para poder resolver a derivada. Como raiz não resolve derivada, tem que transformar em expoente. Então vai ficar ax elevado a sobre b, onde a sobre b será o n, para uso na derivada. Então, f de x é igual a raiz sétima de x elevado à quinta. Quem é o a? O 5. Quem é o b? O 7, que é o índice da raiz. Assim, f de x, a sobre b, 5 sobre 7. Agora, 5 sobre 7 é o n. Então, usando a mesma regra da derivada, n vezes x elevado a n menos 1, eu vou ter o quê? Que f' de x é igual n 5/7 vezes x elevado ao n 5/7 menos 1. Isso resulta que f' de x é 5/7 vezes x, 5/7 menos 1, menos 2/7. Expoente negativo. Então, ele vai para baixo da fração, lá para o denominador, com expoente positivo. Então, f' de x escreve-se 5 sobre 7 que multiplica x elevado a 2/7. Expoente fracionário. No expoente, a parte de baixo é o índice da raiz e a parte de cima continua como expoente. Assim, f' de x escreve-se 5 sobre 7 que multiplica raiz sétima de x ao quadrado. Notaram que o expoente fracionário, denominador 2, parte de cima, continuou como expoente, e o numerador 2 continuou como expoente, e o denominador 7 do expoente, a parte de baixo,
É o índice da raiz. Raiz sétima. Outra situação, 1 sobre raiz B de x elevado a A. Tem que se transformar em expoente à raiz para que se possa trabalhar na derivada. Então, isso fica 1 sobre x elevado a A sobre B. Porém, o x precisa ir para o numerador, para a parte de cima. Quando isso acontece, o expoente ganha sinal negativo. Então, vai ficar x elevado a menos A sobre B, onde menos A sobre B será o N para uso na derivada. Então, seja f de x igual a 1 sobre raiz sétima de x elevado à quinta, onde o A é 5 e o B é 7, transformando isso e já colocando x no numerador na parte de cima da fração, usa sinal negativo. Então, f de x vai ficar f de x igual a x elevado a menos 5 sétimos. O A, o 5, B, o 7, com sinal negativo. Agora, isso é o N. Obedecendo a regra da derivada, x elevado a N é N vezes x, N menos 1. Então, isso vai ficar da seguinte forma. F' de x é igual ao N menos 5 sétimos vezes x elevado a menos 5 sétimos, que é o N, menos 1. Resolvendo isso, f' de x é menos 5 sétimos vezes x elevado a menos 12 sétimos. Então, novamente, o expoente está negativo, o x tem que ir para o denominador, parte de baixo da fração. Então, o f' de x escreve-se igual a menos 5 sobre 7 que multiplica x elevado a 12 sétimos. Estava negativo, ficou positivo porque foi para o denominador, parte de baixo da fração. Agora, esse expoente está fracionário. Vamos transformá-lo em raiz. O denominador, parte de baixo da fração do expoente, é o índice da raiz, 7. E o numerador, 12, parte de cima, continua como expoente. Assim, escreve-se f' de x igual a menos 5 sobre 7 vezes raiz sétima de x elevado à 12ª potência. Notem que o denominador, parte de baixo do expoente, virou índice de raiz. E a parte de cima do expoente, o numerador, continuou como expoente. Agora, fazendo um exercício em panorama geral, fazendo uso das regras que nós vimos até agora, determine o valor da derivada da função s de t igual a raiz cúbica de t à quarta menos t à quarta mais e vezes t mais 7/3 no ponto t igual a 2. Tendo a função, nós
já observamos que ela tem raiz. Então, há a necessidade de converter essa raiz em expoente e ela está na situação de raiz b de a elevado a x, que vamos transformar em x elevado a a sobre b, sendo o a 4 e o b 3. Assim convertido, tem-se isso. SDT é igual a t elevado a 4/3, onde o 4 é o a, porque era o expoente do t, sobre 3, que é o índice da raiz cúbica, menos t a quarta, mais e vezes t, mais 7/3. Agora, vamos trabalhar a derivação, parte da derivada. Então, S' dt, a derivada de S dt, primeiro termo, 4/3. Nesse caso, como 4/3 é o n, nós vamos para essa situação. N vezes x elevado a n menos 1. Como visto até agora. Quem é o n? 4. Então, isso vai ficar o quê? N, 4/3, vezes t a 4/3, n menos 1. Feito. Essa parte foi feita, parte para a próxima. Quem é a próxima? T a quarta. T a quarta, novamente, é a mesma regra usada anteriormente. N, x elevado a n menos 1, sendo que o n é 4. Então, isso vai ficar menos n, 4, vezes t elevado a n, 4, menos 1. Passamos para o próximo. E vezes t. Lembrando que e é um número, aproximadamente 2,72, então estamos na situação kx, onde k é o e. Então, kx, o k é e. Então, ele é a derivada dessa situação. Passamos para o próximo. 7/3. 7/3 é um número, então ele é k. Então, k, a sua derivada é 0. Então, mais 0. Fizemos tudo isso, vamos arrumar a função. Então, S' dt vai ficar o quê? 4/3 vezes t, 4/3 menos 1, 1/3. Menos 4 vezes t, 4 menos 1, t ao cubo, mais e, 0, mas ainda temos um expoente fracionário. Positivo, não vai para baixo, mas precisa ser transformado em raiz. Então, transformando isso em raiz, a sobre b, ou 1/3, parte de baixo, o b é o índice da raiz. Então, S' dt vai ficar o quê? 4/3 vezes a raiz cúbica de t. Ou 1 não precisa indicar, então, tá aí, menos 4t ao cubo mais e. Definiu-se a derivada. Derivada da função S dt igual a raiz cúbica de t a quarta menos t a quarta mais e vezes t mais 7/3.
Mas ainda quero saber a derivada em t igual a 2. Então, eu sei a derivada da função, portanto, no ponto 2. Eu conheço aqui a minha função da derivada, quero ela no ponto 2, então todo lugar que tiver t, eu vou substituir por 2. Então, meu S' de 2, substituir o t por 2, igual a 4/3 vezes a raiz cúbica de t, então é 2, menos 4 vezes t ao cubo, então 2 ao cubo, mais e. Resolvendo isso, S' de 2 é igual a menos 27,60. Mais uma regrinha. Agora saímos daquela, vamos para uma nova. Agora, seja f de x igual a kxn, ou seja, o número que multiplica x elevado ao n. A sua derivada, f' de x é k vezes n vezes x elevado a n. Só surgiu o k. A regra anterior, muito parecida, introduzimos o k nessa regra. Então, se eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado, o k é o 3, o n é o 2. K3, o quadrado n2. Então, a derivada k vezes n vezes x elevado a n menos 1, escreve-se que f' de x, k vezes n, 3 vezes 2, vezes x elevado a n2 menos 1. Então, é x elevado a 2 menos 1. O n é 2. Então, f' de x é igual a 6x. Novamente, y igual a 3/4 vezes x à quinta. 3/4 é k, 5 é n. Então, a derivada k vezes n vezes x elevado a n menos 1. Então, o y', k vezes n, 3/4 vezes 5. Então, tá aí. K, 3/4 vezes o n, 5. Agora, vezes x elevado a n, 5 menos 1. Então, tá aí. O n é 5 menos 1. Isso resulta 3/4 vezes 5. O y' vai ser 3/4 vezes 5, 15/4 vezes x a 5 menos 1, 4. G de t igual a 3/4 vezes. Aliás, G de t igual a 4/3 vezes 3/4 vezes t. Oh, presta atenção. Vamos lá. G de t igual a 4/3 vezes t elevado a 3/4. Quem é o k? 4/3. Com n, 3/4. Então, G' de t, é o quê? Kn vezes x elevado a n menos 1. Então, Kn, G' de t, Kn, 4/3 vezes
o n 3/4. Aí, vezes x elevado ao n 3/4 menos 1. Então, t elevado a 3/4 menos 1, t elevado a n menos 1. Então, g' de t é igual 4 corta com 4, 3 corta com 3, dá 1. Então, TA menos 1/4. É menos 1/4, então o t tem que ir para baixo. Vai ficar com o expoente positivo. Então, foi para baixo, 1 sobre t elevado a 1/4, mas é expoente fracionário. A parte de baixo do expoente é o índice da raiz. Então, vai ficar 1 sobre a raiz quarta de t. Agora, fazendo um panorama geral de tudo que a gente tem estudado até há pouco, vamos lá, determine o valor da derivada da função s de t igual a 5, que multiplica a raiz quarta de t mais 2 vezes t a quarta menos 3e vezes t mais 7/3 no ponto t igual a 1. Primeira coisa, reconhecendo a função, nota-se que ela tem raiz. Então, raiz quarta de t ao cubo. Então, raiz b de t sobre a. Eu preciso transformar isso em expoente. Então, transformando essa parte em expoente, vai ficar 5 elevado a sobre b. A, 3, b, 4. Então, t a 3/4 mais 2 a quarta menos 3e vezes t mais 7/3. Então, agora vamos para a derivada. S' de t. Primeira parte. Qual é a regra que está funcionando aqui? Essa parte é kxn. O t funciona como x aí, né? Então, quem é o k? O 5. O n, o 3/4. Então, tá aí. O k é o 5. O 3/4 é o n. Então, vamos escrever k vezes n. 5 vezes 3/4 vezes x elevado a n 3/4 menos 1. Então, tá aí. Ó. O k, 5, vezes o n 3/4, vezes t elevado ao n 3/4 menos 1. O t aí é como se fosse um x. Feito isso, vamos para o próximo. 2 vezes t a quarta. Novamente a mesma regra. Eu tenho 2 como k. O t equivale a x. E o n é 4. Então, aplicando a regra que diz que é k vezes n, k2 vezes o n4 vezes o xt, n4 menos 1. Então, assim, escrevemos. Aí, ó, k2 vezes 4n vezes t, que é como se fosse x, elevado ao n4 menos 1. Feito isso, menos essa parte. Aqui
se fosse como os alunos falam, é uma pegadinha. Aqui é kx. Mas quem é o k? É o 3e. Porque 3 é número e e é número, 2,72. Então é um número só, 3e. Vezes t. É como se fosse kx. O t tem função de x. Kx, a derivada é k. Então, 3e. Ele é o k. Mas, agora a próxima parte. Isso é k. 7 terços. Derivada do k, sozinho, o número sozinho, é 0. Então, isso é k mais 0. Agora vamos acertar a nossa função. Então, isso vai ficar 5 vezes 3 quartos, 15 quartos. Vezes t, 3 quartos menos 1 quarto. Mais 2 vezes 4, 8t, 4. Menos 1, 3. Então, 8t ao cubo. Menos 3e. Assim, ainda eu tenho um expoente negativo. O expoente negativo vai para o denominador, parte de baixo da fração. Então, isso vai para baixo, vira raiz. Depois vocês fazem aí na mão, acompanhando as passagens anteriores. Então, S' dt é igual a 15 sobre 4 raiz quarta dt, mais 8t ao cubo menos 3e. Mas eu não quero a função, eu quero no ponto 1. Sabendo que a derivada é isso aqui, eu quero em t igual a 1, ou seja, vou substituir todo lugar que tem t por 1, ficando assim. S de 1 é igual a 15 sobre 4 vezes a raiz quarta de t, então, raiz quarta de 1, mais 8 vezes t ao cubo. Então, é 8 vezes 1 ao cubo, porque o t vale 1. Menos 3e, que é 3 vezes 2,72. Agora resolve esse imbróglio aí. Então, essa linha de 1 é igual a 3,60. Então, tá aí a resposta, né? Dada para a situação, né? Até o próximo assunto. Esse assunto de derivadas iniciais, completamos. Se gostou, dá um like lá no material. Se possível, se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo.